Olá, gente. Sou Cristiano Jorge, da Matemática. Estou aí de novo para a gente ver mais alguns conceitos da matemática. E hoje a gente vai ter mais uma aulinha sobre as progressões aritméticas. A gente já teve uma aula aí de PA, falou aquela parte inicial, a gente classificou a PA, o que é uma PA, falamos um pouquinho de sequência, aqueles conceitos bem iniciais. Falamos aí do termo geral da PA, muito importante, né? Disse que é uma ferramenta aí que te dá vários você sai de qualquer problema de PA, de vários problemas de PA usando aquela formulazinha do termo geral. E hoje a gente vai complementar o que está faltando de PA. Bom, e aí, para continuar, o primeiro assunto tomado é a interpolação aritmética. Às vezes aparece isso aí, né? Não é muito recorrente, mas às vezes aparece isso aí. E aí, se você for aí pelo nome, interpolação, o que significa essa palavra interpolação? Entre polos. Então você vai colocar alguns termos entre dois polos. A aritmética, porque vai seguir essa ideia da PA, da progressão aritmética. Lá na PG, a gente vai ver que existe a interpolação geométrica. Como a gente está falando de PA, vamos ver o que é essa interpolação aritmética. Ó, você tem uma sequência, tá vendo? Eu expressei de maneira geral, A1, A2, A3 até o AN. O A1 e o AN são chamados de extremos, são os dois da ponta, os dois extremos, e os outros caras são chamados de meios. Então, A2, A3 até o AN-1 são os meios. Então, por exemplo, nessa PA, tá vendo? 2, 5, 8, 11, 14, 17, é uma PA, só para a gente lembrar, de razão 3, é a maneira que ela está crescendo. Você tem os extremos. Quem são os extremos? 2 e 17. E quem são os meios? 5, 8, 11 e 14. Tá? Então, qual seria um exemplo disso aí? Ó, um exemplo prático da interpolação aritmética. Interpole 7 meios aritméticos entre os números 1 e 17. Então, o que está acontecendo? Você tem o 1 e o 17, o 1 e o 17. E aí você quer colocar dentro desse intervalo quantos números? 7 números, 7 meios. A gente já viu que meios são os caras que estão ali dentro daquele intervalo. Só que assim, ele quer que você coloque 7 meios aritméticos. Não é colocar 7 números de qualquer maneira. A1, 3, depois o 10, depois o 11, depois o 15, não. Você tem que colocar esses meios, esses caras, de tal maneira que eles construam uma PA, que eles determinem uma PA. Cada termo que vai aparecendo é o anterior somado ao número fixo. Então você tem que determinar uma razão. Então a interpolação está ligada diretamente à determinação de uma razão. Quando você descobrir a razão, você vai descobrir a maneira como esses elementos vão ser construídos nessa sequência, nessa PA. Então o teu objetivo na interpolação é determinar essa razão. Então o que está acontecendo aqui? Tá vendo? Ó, eu coloquei 1 e 7. Então eu sei, lembra daqueles conceitos anteriores? O primeiro termo quem é? 1. O último termo quem é? 17. Essa PA tem quantos termos, hein? Tem 2, que são os caras, os 2 que ele me deu, só que ele quer que você coloque mais 7. Então, na verdade, essa PA vão ter 9 termos. Então, ó, tá vendo? N é 9. Beleza? Então a gente construiu essa ideia, usando ainda o termo geral, que a gente viu antes. Ó, a formulazinha do termo geral aqui de novo, ó. A N igual a 1 mais N menos 1 vezes R. E aí, o que eu pude determinar dessa PA? O que eu tirei dessa PA? O AN, quem é? 17. O A1, 1. O N é 9, porque eram os 2 que já tinham, mais os 7 que vão entrar. E aí você vai descobrir a razão. Fazendo essa operaçãozinha aqui bem simples, substituindo, eu chego que a razão é 2. Se a razão é 2, você já pode construir essa PA. Ó, se aqui é o primeiro, quem vem depois? 3, 5, 7, 9, 11, 13 e 15. Repara que esses 7 numerozinhos aqui, foram inseridos nessa PA. Mas você só pôde inserir esses caras depois que a gente determinou quem? A razão. Então, escrevi até na observação. Em caso de interpolação, devemos descobrir a razão, pois assim poderemos construir essa PA. Tá? Então, falou interpolação, descobre a razão. Não pode esquecer que a quantidade de números dessa PA
são os caras que você já tem, que são os extremos, mais a quantidade de meios que você vai colocar. Ah, eu quero interpolar 10 caras, eu já tinha 2, o total é 12. Eu quero interpolar 15 caras, eu já tinha 2, o total é 17. Toma cuidado com isso. Deixa eu apagar aí o quadro, a nossa televisão mágica. Vamos passar aí para o próximo slide, que vai falar um pouquinho das propriedades. Isso aqui é importante, tá? Às vezes você está aí numa sinuca, né, na sinuca dentro da PA, e não sabe, pô, como é que eu vou descobrir isso aqui? Porque você não lembra das propriedades, tá? Então, ó, propriedades importantes. A primeira, a soma de dois termos equidistantes dos extremos de uma PA finita é igual à soma dos extremos. O que são termos equidistantes? Termos que têm a mesma distância. Então, se você somar dois caras que estão à mesma distância, essa soma tem o mesmo valor dos extremos. Então, a soma dos extremos é igual à soma de dois termos equidistantes, tá? Para você entender mais fácil, botei um exemplo numérico, tá vendo? Uma PA de razão 4, né? Ó, os extremos, quem são? 3 e 31. Os outros são os meios, né? Se você somar os extremos, 3 e 31, 34. Se você somar caras que estão à mesma distância dos extremos, essa soma também tem o mesmo valor. Por exemplo, ó, o 7 e o 27, eles têm a mesma distância dos extremos. Então, 7 mais 27, 34. 11 mais 23, tem a mesma distância aqui, tá vendo? Dos extremos. 11 mais 23, 34. Se você pegar o 15 e o 19, tem a mesma distância dos extremos. A soma é 34. Então, propriedade e importância. Importante, a soma desses extremos de uma PA tem o mesmo valor da soma de qualquer termos equidistantes desses extremos. Beleza? Outra propriedade importante. Considerando-se três termos consecutivos de uma PA. O termo do meio é sempre a média aritmética dos dois outros termos. Então, você pegou três caras. Esse cara aqui é a média aritmética dos outros dois. Tá? Então, numa PA você tem o termo do meio, esse cara é a média aritmética dos outros dois. Né? Então, por exemplo, ó, isso vale para qualquer posição que você pega na PA. Você tem essa PA aqui, 1, 5, 9, 13, de razão 4. Se você pegar aqui, por exemplo, ó, esses três aqui, ó, o 5 é a média aritmética dos dois termos das pontas. A média aritmética, como você está falando de dois caras, é você somar e dividir por 2. Né? Quando você fala de 3 caras, soma e divide por 3. Isso é uma média aritmética. Falando de 4 caras, soma e divide por 4. Então, o 5, na verdade, é a média aritmética entre 1 e 9. Isso é importante, por exemplo, se você não soubesse esse valor aqui, não sei quem é esse cara é X. Você consegue descobrir utilizando essa propriedade. Ó. 1 mais 9, 10. 10 dividido por 2, 5. Tá vendo? Peguei aqui agora, ó. Peguei esse daqui agora. Ó, não sei quem é esse cara aqui. O Y, por exemplo, ó, 13 mais 21 dividido por 2, 17. Então é importante essa propriedade também. Guardar isso. O termo do meio numa PA é a média aritmética dos outros termos, né, dos seus extremos. Aí eu botei exemplos aqui simples, ó, tá vendo? Eu sei que isso aqui é uma PA. Se você não soubesse essa propriedade, ia ficar difícil você fazer. Mas aí você sabe que é uma PA e que existe essa propriedade. Então quem é o X aqui? 56 mais 70 dividido por 2. X vale 63. Vale aqui também. Eu quero saber o Y. Eu sei que o 8 é a média aritmética desses dois caras. Então 8 é igual a quem? Y mais 1 dividido por 2. Quanto é que dá o Y? 15. Né? Para o terceiro termo também. Eu sei que o 12 é a média aritmética de 3 e Z. Então, ó, 13 mais Z por 2, quanto é que é o Z? 21. Então, exemplos simples para você poder determinar essa propriedade, tá? Se liga, porque às vezes o cara bota 3 termos lá, se você não souber essa propriedade, fica difícil você descobrir essa razão. Então você tem que se ligar, né? Primeira propriedade, a soma dos termos dos extremos é igual à soma de qualquer termos equidistante desses extremos. E essa daí, o termo do meio é sempre a média aritmética dos termos extremos, né? Não importa a posição, repara que você pode ter esse cara aqui como desconhecido, pode ter esse ou esse. O importante é que o termo do meio é a média aritmética dos dois da ponta, beleza? E aí a gente agora vai falar de soma dos termos de uma PA. Com essa fórmula aqui, praticamente você fecha esse conceito de PA. Aí sim, a tua mão está completa. Você está com todas as ferramentas para poder resolver qualquer exercício de PA. Você sabe lá o que é uma PA, né? Sabe que ela tem razão, você sabe classificar a PA, se ela é crescente, decrescente, se ela é constante. Você conseguiu construir o termo geral dessa PA,
né? Você descobriu lá aquela formulazinha, a N igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Você construiu essas propriedades que a gente acabou de ver, falando que o termo do meio é a média aritmética dos dois da ponta, que a soma dos termos equidistantes é a soma dos dois termos extremos, é a mesma de qualquer termos equidistantes. E aí, para fechar essa parte, a gente vai falar na soma dos termos geral de uma PA, né? Quem construiu essa formulazinha foi o matemático Gauss, né? Corre a lenda, diz a lenda que ele construiu aos 10 anos, né? Não vem o caso agora, mas corre essa lenda. Então, na verdade, a soma dos termos de uma PA finita é Sn igual a 1 mais a n vezes n dividido por 2, tá? Então, para você descobrir a soma dos termos de uma PA, você vai pegar o primeiro, vai somar ao último, vai multiplicar pela quantidade de termos e dividir por 2. Então, essa fórmula é a fórmula também que tem que estar no teu exame de sangue. Não pode falhar. Fez o exame de sangue, tem que estar a soma dos termos da PA também. Tá? Nessa fórmula, o A1 continua sendo o primeiro termo, como já era. O AN é o último termo, né, aquele termo geral. E o N, número de termos. O Sn é o que você vai descobrir. É o cara que te dá essa soma. É a soma dos termos dessa PA. Tá? Então se liga nisso. Sn igual a 1 mais a n vezes n sobre 2. E aí a gente vai fazer alguns exemplos sobre isso aí. Aqui. Um dos fatores chatos quando você fala de soma dos termos geral da PA é porque geralmente, não estou dizendo sempre, mas de maneira geral, para você descobrir a soma dos termos da PA, você vai utilizar outra fórmula. Porque geralmente o cara vai te dar alguma coisa que vai estar faltando. E aí você vai ter que utilizar outra fórmula. A gente percebe isso no exemplo. Ó, calcular a soma dos 10 primeiros termos dessa PA. Então, na verdade, ele quer que você descubra essa soma aqui, ó. 4 mais 7, 17, mais 10, 27, até quem? Até o décimo. Né? Só que se você olhar para a fórmula da soma, é A1 mais a n vezes n sobre 2. Quem é o AN? O AN é o décimo termo aqui. Tu sabe quem é? Não sabe. Então, não dá para você fazer de cara a soma. Por quê? Você sabe o primeiro, beleza. Você sabe o N, que é 10, porque são 10, lembra que a gente disse antes? Décimo termo, ela tem 10 termos, sabe o N. Mas você não sabe o AN. Então, importante. Ó, vou separar os dados, como a gente já faz, vou coletar esses dados. O A1 é 4, o R é 3, o N é 10. Eu quero descobrir o Sn. Só que não tem como descobrir o Sn se eu não souber o AN. Então, também botei uma interrogação no AN. E aí eu vou utilizar aquela primeira fórmula, ó. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. A n, quem é o 4? Quem é o A1? 4, o n, 10, menos 1 e a razão, que é 3. Eu vi que a razão é 3 ali. Descobri o 31, que é o AN. Então agora eu sei que o décimo termo é 31. Aí sim, a soma você precisa do primeiro e do último. Então a soma, ó, primeiro mais o último, 4 mais 31, vezes n, quantidade de termos, 10, dividido por 2. E aí eu acho 175. Simples, só que trabalhoso, porque geralmente você vai utilizar a primeira fórmula, beleza? No segundo exemplo, qual é a soma dos 50 primeiros números ímpares? Né? Número ímpar, quais são os números ímpares? 1, 3, 5. E aí você percebe lá de novo, ó, a soma dos 50 primeiros. Beleza, eu tenho A1 primeiro, que é 1. Mas eu tenho quinquagésimo? Não, não tenho. E aí eu vou antes descobrir esse cara. Você até pode, aqui até um exemplo simples, daria para você perceber que o quinquagésimo é 99. Né? Mas se de repente falasse, qual é a soma dos 1000, um número mais complicado. Então você vai fazer a primeira fórmula. Vou coletar os dados aqui, ó. 1, N 50, porque são 50, R2, vou descobrir o AN e o SN. O AN é aquela primeira formulazinha, ó. A1 mais N menos 1 vezes R, quem é o A1? 1, o N é 50, menos 1 vezes 2. Descobri que o quinquagésimo é 99. Então eu sei o primeiro e sei o quinquagésimo. 1 mais 99 vezes N, que é a quantidade, 50, dividido por 2. Essa continha vai dar 2.500. Então a soma dos 50 primeiros números ímpares, 2.500, tá? Exemplos assim, até tranquilo, você só precisa ter cuidado disso. Vai utilizar a primeira e a segunda fórmula. Vamos lá. Qual é a soma dos múltiplos de 3 compreendidos entre 11 e 100? E é importante isso aqui, né? Vamos lá, vamos colocar aqui. Só toma cuidado com isso. 11 e 100. Eu quero soma, então tu já sabe que vai calcular esse N. Já sabe que vai calcular esse N. Será que isso é uma PA? Primeiro, vamos verificar, porque assim, tá indireto ali, né?
Ele não falou, determina da PA. Só que se você reparar, os números múltiplos, de qualquer que seja o número, múltiplos de 2, 0, 2, 4, 6, 8. Múltiplos de 3, 0, 3, 6, 9, 12. Múltiplos de 5, 0, 5, 10, 15, 20. Os múltiplos crescem da mesma maneira. Como? Como for o número. Se é múltiplo de 2, cresce de 2 em 2. Se é múltiplo de 3, cresce de 3 em 3. Se é múltiplo de 5, de 5 em 5. Isso aí te sugere que os múltiplos sempre são o quê? Uma PA. Que essa razão é o próprio número. Então, o múltiplo de 3 é uma PA. Qual é a razão dessa PA? 3, porque cresce de 3 em 3. Vamos olhar para essa PA aqui e vamos ver aí o que a gente pode tirar dessa PA. Eu já vi que a razão é 3. Quem seria o primeiro termo? Cuidado, 11? Não. O cara bota isso aí para te dar um limite, para te dar uma referência. Só que ele diz que tem que ser múltiplo de 3. E 11 não é múltiplo de 3. Quem é o primeiro múltiplo de 3? Né? Depois do 11? 12. Vamos ver. É 12. Para o número aí ser múltiplo de 3, se você conseguir dividir ele por 3, ele é múltiplo de 3. O 11 não é, o 12 é. Então, na verdade, o meu A1 é 12. Quem é o AN? 100. 100 é múltiplo de 3? Não. Você não consegue dividir 100 por 3. 99, será que é? 99 dividido por 3? Sim. Então, o AN é 99. 99. Aí, quando você vai tentar fazer, ele quer a soma, ó. Sn é igual a 1 mais AN vezes N dividido por 2. Você tem o A1? Tem o A1. Tem o AN? Tem o AN. Só que você não tem o N. Lembra que eu disse antes? Problema da soma. Geralmente você vai utilizar a primeira forma, a forma do termo geral. Então antes, a gente vai descobrir esse N, utilizando a forma do termo geral. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Vamos lá. O AN é 99, é igual a 1, que é 12. O N eu vou descobrir, menos 1, e a razão é 3. Fazendo essa continha aqui, eu já tenho pronto. Isso aí vai chegar aqui, 90 é igual a 3N, e aí o N vale 30. Então já descobri que aqui dentro existe 30 números múltiplos de 3. 30 números múltiplos de 3. Bom, descobri o N, agora eu descubro o Sn, a soma desses caras, ó. Sn é igual a 1, quem é o A1? 12. O AN, quem é o AN? 99, vezes o N, que é 30, dividido por 2. Você até pode simplificar aqui, ó, por 2. 1 e aqui, 15. E aí, fazendo essa continha, eu também já tenho pronto. Isso aí vai dar, ó, 111 vezes 15. E aí o Sn vai ser 1665. Então, a soma dos múltiplos de 3 contidos entre 11 e 100, 1665, beleza? Simples, simples, só tem que ter que tomar cuidado, né? Fiz a fórmula da soma, mas antes usei a fórmula do termo geral. Aqui o gabarito. Aí a gente tem mais um exercíciozinho, né? Uma segunda questãozinha sobre isso aí. Vamos lá, vamos ler o problema? Lá no outro até era mais simples de você perceber que era uma PA. Vamos ver isso aqui, o que te dá a ideia que é uma PA. Vamos ler. Bom, ele diz o seguinte, ó. A família de João é composta de 10 pessoas, sucedendo-se com 2 anos de intervalo. Opa! Então você tem 10 pessoas, né? Você tem lá vamos botar aqui só de maneira geral, ó. Tá vendo? As 10 pessoas. Aqui estão as 10 pessoas da família do João aí. E aí ele diz o seguinte, ó. Ele diz que essas pessoas, o intervalo de idade dessas pessoas é de 2 anos. O que ele está te falando aí de maneira indireta? Que tem uma razão. A razão é 10. A razão é 10. Né? Bom, beleza, a razão é 10. Aí diz o seguinte, ó. Sabendo que o mais velho tem o dobro da idade do mais novo. O mais velho tem o dobro da idade do mais novo. Vamos olhar pra cá. Quem é o mais velho aqui, não é esse? Então esse cara tem o dobro da idade de quem? Desse aqui. Esse é o mais novo. Esse é o primeiro. Então ele te falou o seguinte, ó. O A10 tem o dobro da idade do A1. Então o A10 é igual a 2 vezes o A1. Né? O que ele quer saber? Ó, calcule a soma das idades dos componentes dessa família. Então ele quer saber o Sn. Bom, vou pegar aqui o apagador. Se a gente for fazer aqui a nossa... Vamos utilizar o termo geral antes de calcular a soma? O que a gente pode achar? Eu sei que o AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Vamos ver o que a gente pode ter aqui, ó. Quem é o AN? É o último. É o A10. Só que o A10,
o A10, você não coloca o A10 aqui, porque o A10 é 2 a 1. Então aqui, ó, 2 a 1, aqui, A1, o N, são quantos caras nessa família? Ó, quantos? 10, 10, né? Esse, na verdade, esse R aqui é 2, hein? Ah, cresce de 2 em 2 as idades, aparece de 2 em 2. Quem é o N? 10 menos 1, e a razão? 2. O que a gente pode achar aqui, ó? 2 a 1, né? Menos A1 é igual a quem? 10 menos 1, 9. 9 vezes 2, 18. Então eu já sei que o primeiro cara tem quanto? 18. O A1 vale 18. Achei utilizando essa relação aqui. Ah, se eu sei o A1, ó, eu sei o A10. Porque o A10 não é 2 vezes o A1? Então o A10 é 2 vezes 18. Então o A10 tem quanto? 36. Então eu sei que o primeiro termo, o primeiro filho, tem 18 e o segundo, 36. Ele não quer saber a soma de todo mundo? A soma das idades do componente dessa família. Vamos lá. Vamos utilizar a fórmula do SN. A1 mais AN vezes N sobre 2. Ó, SN, quem é o A1? Descobri que vale 18. Mais, quem é o AN? Descobri que vale 36. O N é a quantidade de termos, quantidade, no caso aqui, de parentes dessa família, de pessoas da família, 10. E aqui divido por 2. Você pode simplificar por 2, vai dar 1 e aqui vai dar 5. Fazendo essa continha aqui, eu já tenho pronto, isso aí vai dar 270. Então, a soma das idades dessa família é de 270 anos. Repara que foi um problema um pouquinho mais elaborado, né? Você tem que perceber ali o que ele está te pedindo. E aí você verificou que é uma PA, né? Porque ele diz aqui, ó, que essas pessoas, as 10 pessoas que compõem a família, as idades delas seguem essa ordem ali, essa regra. Elas aumentam de 2 em 2 anos. Então, ó, a razão é 2. Ele disse que o mais velho é o dobro do mais novo. Então, o 10º tem 2 vezes o primeiro. Eu quero descobrir o SN. A família tem N, tem 10 pessoas. E aí eu substituí. Achei aí, usando a primeira relação, achei que o mais novo tem 18 e o mais velho tem 36. A soma não é primeiro mais último? Então achei o primeiro, achei o último, ó. Primeiro mais último vezes N por 2. Descobri que a soma das idades dessa família é 270. Bom, como eu disse para vocês antes, a gente aí fechou agora tudo sobre PA. Vimos aí o termo geral e vimos agora a soma dos termos dessa PA. Espero que vocês tenham gostado desses exercícios, que tenham aprendido, e a gente vai se ver numa próxima oportunidade. Um abraço aí para todo mundo.